Olá, queridos amigos do Querigma, graça e paz. Saúdo a todos com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria estar aqui com vocês para mais um momento de reflexão e aprendizado. Hoje vamos dar o início a uma nova série, Caminhos da Sabedoria. Nela, exploramos lições profundas e práticas que nos ajudam a ver a vida com a sabedoria que a Bíblia nos proporciona. Cada tema é um convite para crescermos e refletirmos sobre os caminhos que escolhermos trilhar em nossa vida diária. Hoje, vamos dar o início com o primeiro tema muito importante: os dois tipos de pessoas. Você é joio ou trigo? Como é que eu vou saber se eu sou joio ou se eu sou trigo? Hoje, nesta lição, você vai aprender se você faz parte das pessoas que a Bíblia chama de joio ou se tu fazes parte do grupo das pessoas que a Bíblia chama de trigo. Fica comigo, porque até o final deste vídeo você vai entender e vai compreender se você é joio ou se você é trigo. Permaneça aqui comigo. Vamos usar uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola do joio e do trigo, para entendermos essa questão. Assim como um agricultor planta o trigo, mas percebe que também há joio em meio à plantação, também encontramos pessoas com diferentes propósitos e atitudes no nosso dia a dia. Compreender isso nos ajuda a identificar melhor os nossos próprios caminhos e as pessoas ao nosso redor. Então fiquem comigo, pois vamos mergulhar nesta parábola para descobrir o que ela revela sobre o nosso caráter, as nossas escolhas e tipos de influência que permitimos em nossas vidas. Tenho a certeza de que essa reflexão será enriquecedora. Antes de entrarmos na profundidade da palavra de hoje, quero te pedir que deixe o seu like e o seu comentário, porque assim o YouTube percebe que o conteúdo é interessante e assim pode encaminhar para as outras pessoas. Faça isso, deixe o seu like, deixe o seu joinha, conto consigo. Vamos agora à leitura de Mateus capítulo 13, de verso 24 a 30, e vamos dar sequência com verso 36 a 43. Essa é uma parábola impactante de Jesus sobre o joio e o trigo, onde ele nos ensina sobre a convivência entre o bem e o mal no mundo. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábola para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimaram as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra o segredo do reino dos céus, mas a eles não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque eles olham e não enxergam, escutem e não ouvem, nem entendem. E assim aconteceu com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles tapam os ouvidos e fecham os olhos. Se eles não tivessem feito isso,
Seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendem o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100 e outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas em suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono da terra chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem junto até o tempo da colheita. Então direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em fechos para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia semente boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha do fogo, onde vão chorar e ranger os dentes do desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Para compreendermos melhor o significado dessa parábola, precisamos entender o propósito das parábolas no ensino de Jesus. Ele usava histórias simples para nos ensinar verdades profundas sobre o reino de Deus. E agora pense comigo: quantas vezes você já se questionou sobre as intenções das pessoas ao seu redor? Às vezes, podemos até achar que alguém é confiável, mas com o tempo vemos uma natureza diferente. Pois é justamente sobre isso que Jesus estava nos alertando. Nessa parábola, Jesus descreve dois tipos de planta, o trigo e o joio, que inicialmente parecem iguais, mas que têm natureza completamente opostas. Será que sabemos reconhecer quem realmente está ao nosso lado? Será que você é capaz de reconhecer quem realmente está ao seu lado? Será que somos capazes de discernir o que é bom
e o que é prejudicial em nossa vida. Vamos continuar para entender o que essa parábola nos ensina sobre o nosso caráter e sobre a influência ao nosso redor. Aqui Jesus está ensinando uma verdade espiritual profunda através de uma parábola. Para entendermos o significado das parábolas, é importante lembrar que Jesus usava essas histórias para comunicar verdades espirituais de uma forma simples e acessível. Ele contava parábolas para que as pessoas pudessem relacionar os ensinamentos com situações do dia a dia, ajudando-as a captar lições que vão além do que está à vista. No caso desta parábola, Jesus usava uma imagem de um agricultor que planta trigo em seu campo. Eles já estavam muito familiarizados com o agricultor, porque eles eram basicamente agricultores. No entanto, durante a noite, o inimigo semeia o joio entre o trigo. O joio era uma planta muito semelhante ao trigo enquanto jovem, mas ao crescer, revela sua verdadeira natureza, tornando-se uma erva daninha e prejudicial. Essa imagem nos ensina sobre a convivência entre o bem e o mal, e que nem sempre conseguimos distinguir com clareza quem está verdadeiramente alinhado aos princípios do reino de Deus. Eu e você não temos como dar conta disso logo na primeira vista. Mais tarde, quando Jesus explica a parábola aos discípulos, ele revela que o campo representa o mundo, e o bom trigo representa os filhos do reino, e o joio os filhos do maligno. E no fim dos tempos, Deus separará os dois, fazendo justiça. Esse contexto nos ajuda a entender a importância de vivermos com integridade e discernimento, sabendo que, embora possamos estar cercados de diferentes tipos de pessoas, o Senhor conhece o coração de cada um. Agora que lemos a passagem, vamos entender mais ao fundo a parábola do joio e do trigo. Imagina um agricultor que planta o trigo no seu campo, cuidando dele para que cresça saudável e forte. Mas quando todos dormem, um inimigo aparece e semeia joio entre o trigo. O joio é uma planta que se parece muito com o trigo quando está começando a crescer, mas na verdade é uma erva daninha que pode sufocar e prejudicar o trigo. Quando os servos do agricultor percebem isso, perguntam se devem arrancar o joio, mas o agricultor responde que não, pois ao tentar arrancar o joio correm o risco de arrancar também o trigo, porque eles são muito parecidos. Ele decide esperar até a colheita, quando será possível separar o trigo do joio sem danificar as boas plantas. E o que essa parábola nos ensina? Jesus nos explica que o trigo representa os filhos do reino de Deus, aqueles que buscam viver segundo a sua vontade, enquanto o joio representa os filhos do maligno, aqueles que se espalham o mal e rejeitam os valores do reino. Agora, aqui está uma questão para refletirmos. Será que conseguimos identificar o que é trigo e o que é joio ao nosso redor? Como distinguir o que é bom e o que é prejudicial para a nossa vida espiritual? Jesus nos alerta que, muitas vezes, não é fácil distinguir um do outro. Então, como sabermos se estamos verdadeiramente vivendo como trigo no campo de Deus ou se estamos deixando o joio nos influenciar? Fica comigo até o final, pois vamos explorar essas respostas juntos e descobrir como essas parábolas se aplicam diretamente em nossas vidas. Não saia daí. Filhos do reino. Primeiro, vamos falar sobre as características dos filhos do reino representado pelo trigo. Quando Jesus fala sobre o trigo, ele está referindo às pessoas que vivem segundo os valores do reino de Deus. Elas demonstram amor, bondade, fé e obediência e manifestam o fruto do Espírito, como Paulo descreve em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora pare e pense. Essas qualidades são visíveis na sua vida e na minha vida? Dito de outra forma, essas qualidades são visíveis em nossa vida diária? Temos mostrado amor e paciência
com as pessoas ao nosso redor. É através dessas atitudes que os filhos do reino se destacam, não só na igreja, mas em cada interação, seja no trabalho, em casa ou com amigos. Vou compartilhar em breve um exemplo. Imagina uma pessoa que, em momentos de crise, escolhe agir com bondade e paz. Eu conheci alguém assim, que mesmo em meio a grandes desafios, manteve a fé, ajudou outras pessoas e foi fonte de paz para aqueles ao seu redor. Essa pessoa estava plantando boas sementes, vivendo como o trigo no campo de Deus. E que tal nós? Será que eu e você temos plantado boas sementes que refletem o amor de Deus? Agora vamos falar sobre filhos do maligno. Por outro lado, Jesus também nos alerta sobre o joio, que representa os filhos do maligno. Eles são caracterizados por atitudes contrárias aos ensinamentos de Cristo, como desobediência, egoísmo, engano, falta de amor. Esse tipo de vida se manifesta em ações que muitas vezes parecem atraentes ou fáceis, mas acabam prejudicando a nós mesmos e aos outros. Agora pense comigo. Você já viu ou viveu situações em que o engano, o egoísmo ou a falta de amor resultaram em dor ou conflito? Essas características são como o joio. Parecem promissoras no começo, mas acabam sufocando o que é bom, trazendo consequências negativas. Vou dar um exemplo prático. Imagina alguém que escolhe sempre priorizar seu próprio interesse, manipulando pessoas, manipulando situações para se beneficiar, mesmo que isso prejudique outras pessoas. Esse comportamento, esse tipo de comportamento, embora possa trazer vantagens momentâneas, tem consequências gravíssimas. O egoísmo e a falta do amor acabam isolando essas pessoas e afetando seus relacionamentos. E nós? Pergunta é essa, e nós? Será que temos deixado algum joio crescer em nossas vidas? Como podemos eliminar essas atitudes e viver de forma mais alinhadas com Deus? Vamos continuar e entender como podemos aplicar esses princípios na nossa vida e fazer escolhas que nos levem a uma caminhada mais próxima com Deus. Agora que exploramos dois tipos de pessoas que Jesus descreve nesta parábola, quero perguntar para você: qual tipo de pessoa você tem sido em sua vida diária? Será que as nossas atitudes refletem o trigo ou o joio? Vamos fazer um exercício de autoavaliação. Tire um momento para refletir, ou até mesmo escreva, se preferir, sobre suas atitudes e comportamentos recentes. Pense nas suas interações, nas escolhas que você tem feito e avalie. Essas ações têm refletido os frutos do Espírito ou têm seguido mais para o lado do egoísmo, do orgulho ou até da desobediência a Deus? Talvez, ao fazer essa autoavaliação, você perceba algumas áreas que precisam de mudança. Isso é um chamado de Deus para que possamos crescer e ser transformados à imagem dele. Agora, eu te convido a um ponto de decisão. Se você identificou comportamentos que refletem o joio, atitudes que às vezes envenenam o nosso coração ou os nossos relacionamentos, que tal decidir hoje dar um passo em direção à mudança? Talvez seja algo simples como buscar mais a paciência em um relacionamento difícil ou abrir mão de alguns ressentimentos que te impedem de viver em paz. Lembre-se, Deus nos dá a oportunidade de arrancar o joio do nosso coração e plantar as sementes do trigo que refletem a sua presença em nós. E você que me está ouvindo hoje, está disposto a dar esse passo e a ser transformado pelo poder de Deus? Que tal começarmos essa jornada juntos? Nos próximos vídeos, vamos explorar mais caminhos da sabedoria, essa nova série, que podem nos ajudar a crescer e a refletir cada vez mais o caráter de Cristo. Fica conosco e continue acompanhando, pois cada tema vai ajudar você a caminhar mais próximo de Deus e refletir o amor de Deus que Ele deseja para todos nós.
Chegamos agora ao ponto crucial da parábola, o julgamento final. Em Mateus capítulo 13, verso 40 a 43, Jesus explica que no fim dos tempos, o trigo e o joio serão finalmente separados. Essa é uma imagem poderosa, que nos mostra que haverá um dia em que todos os nossos atos, palavras e intenções serão revelados e cada pessoa será confrontada com suas escolhas. Pense bem, será que estamos vivendo com a consciência de que nossas escolhas têm um impacto eterno? Essa separação entre o trigo e o joio nos lembra que Deus vê nossos corações e conhece nossas intenções, algo que ninguém pode esconder. Agora pergunte a si mesmo: estou plantando sementes que refletem a vontade de Deus ou estou permitindo que o joio cresça em minha vida? Mas essa mensagem não é apenas uma advertência, mas ela também traz uma imensa esperança. Deus nos oferece a graça e o perdão, nos chamando a uma vida de transformação em Cristo. Jesus morreu para que nós não precisemos enfrentar o julgamento como joio, mas sim como trigo, purificado pela sua misericórdia. É possível viver uma vida nova. Deus nos chama hoje para uma mudança genuína, uma oportunidade de deixar para trás o joio e abraçar uma vida que floresce para a eternidade. Então, como queremos estar quando esse dia chegar? Será que estamos preparados para sermos reconhecidos como trigo, como filhos do reino? Se há algo em seu coração que precisa ser transformado, não deixe para amanhã. A graça de Deus está ao alcance de todos que desejam viver uma vida nova. Nos próximos vídeos, continuaremos aprendendo mais sobre os caminhos da sabedoria e como poderemos crescer em fé e amor. Fique conosco e junto vamos buscar viver de acordo com o plano de Deus. Hoje, para concluir, exploramos uma parábola profunda e desafiadora, a do joio e do trigo. Vimos que Jesus nos chama a refletir sobre o tipo de vida que estamos vivendo e a identificar quais frutos estamos produzindo. Falamos sobre os filhos do reino, que demonstram amor, fé e obediência, e os filhos do maligno, que seguem caminhos de desobediência e egoísmo. Também refletimos sobre o julgamento final, onde cada um será confrontado com as suas escolhas. Quero te encorajar hoje, você que está me ouvindo. Escolha viver como filho do reino. Que suas ações e palavras sejam sementes boas, que produzem frutos de amor, bondade e fidelidade a Deus. Se há áreas em que sua vida que precisa de mudança, peça a Deus que te ajude a arrancar o joio e a plantar trigo para que você possa viver cada dia mais próximo dele. Lembre-se, cada pequena atitude conta. Imagina o impacto que você pode ter ao plantar boas sementes em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Quero convidar você agora. Vamos encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo ensinamento desta parábola. Pedimos que nos ajude a discernir o que é bom e o que é mau em nossas vidas. Dá-nos a força e a sabedoria para viver como filhos do reino, que reflitam o teu amor e a tua paz. Que possamos ser transformados pelo teu Espírito e que as nossas vidas sejam testemunho para todos ao nosso redor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se essa mensagem falou ao seu coração e você deseja aprender mais sobre como viver como um verdadeiro filho do reino, não se esqueça de inscrever no canal, se você não está inscrito, para não perder nenhum dos próximos vídeos da nossa série Caminhos da Sabedoria. Compartilhe essa lição com alguém que possa se beneficiar desta reflexão. Deixe nos comentários, porque é muito importante para nós, como essa mensagem impactou a sua vida. Sua experiência pode inspirar e ajudar outros a também buscarem uma vida de fé e propósito. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Obrigado por estar conosco hoje. É uma alegria compartilhar a palavra de Deus com você. Que Deus te abençoe.
sua vida e guie cada passo do seu caminho. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Receba um forte abraço deste amigo que te fala. Eu sou o pastor Damásio de Almeida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Amém. Shalom.